Olá, gente, bom dia, que a paz do Eterno esteja sobre todos, que Adonai seja com as suas mãos poderosas sobre a sua vida, que a misericórdia dele se volte para você e para a minha vida também. Nós só estamos aqui porque a misericórdia do Eterno é grande demais. A misericórdia do Eterno é muito grande. Suas misericórdias duram eternamente, assim disse o salmista. Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa e ela falando, ela disse que Deus tem 4 atributos ou 5 atributos. Não, eles são 13 atributos. Segundo a oração de Moisés, no último capítulo, eu acho que é o último capítulo de Êxodo, ele fala sobre as 13 atributos do Eterno. E a misericórdia é uma delas. Atributos do Eterno. Aquilo que é emanente dele, aquilo que sai dele naturalmente. Ele não se esforça, isso é natural nele. A misericórdia dele, o amor dele, a paz dele é natural do Eterno. Ele emana esse amor, essa luz, essa misericórdia, essa prosperidade, ele emana ela assim, naturalmente. Que você tome posse dessa emanação natural que está aí rondando. A gente não enxerga ela, né? Porque a gente não tem olhos para enxergar, graças a Deus, nem o bem nem o mal. O Senhor nos poupou de vermos certas coisas. Segundo alguns, os gatos conseguem ver coisas que nós não conseguimos, né? Ainda bem que não, porque eles não têm uma consciência, uma consciência racional para entender a diferença entre uma árvore e um ser desses, né? Então, para ele não faz muita diferença, ele é curioso, ele só fica olhando. Mas nós, como temos essa capacidade de discernir entre uma árvore e um espírito, nós teríamos problema. Graças a Deus nós não temos essa capacidade, mas estamos aqui para mais um estudo do livro de Jó. Eu espero que todas as considerações, todas as exegeses que nós fizemos até agora tenham entrado no seu coração e tenham achado morada, e que você tenha meditado nisso. E se o Senhor te revelou mais ainda, compartilhe com a gente. Porque quanto mais nós aprendermos, melhor será para a nossa alma. Porque quanto mais aprendemos, mais nos desviamos do mal. Né? Eu acho que está faltando luz desse lado aqui, mas eu não tenho como ter mais luz desse lado. Então vamos lá. E esse aqui não tem como colocar de frente, eu acho. Porque a mesa ela tem uns negócios que não dá para colocar de frente, mas acho que tá bom, né, gente? É o que nós temos para agora. Se o Senhor tiver misericórdia e mudar certas situações, que eu estou esperando o milagre do Eterno, nós poderemos, assim, o Senhor pode nos dar um lugar melhor, né? Com a luz melhor. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando naquilo que temos, né? A palavra nos ensina que a gente tem que dar graça em todas as coisas. Então, estou dando graças ao Eterno por ter o que eu tenho para transmitir aquilo que Ele me pede para transmitir. Vamos lá. Segundo capítulo do livro de Jó. Novamente, uma outra reunião celestial, um outro conclave celestial,
Um outro, como é que no Brasil a gente fala muito, vocês fazem bastante, encontro, né? Vamos fazer um grande encontro. Então, isso aqui é um outro encontro celestial. Aparentemente, o Eterno tem esses encontros regularmente, né? Tem alguns que são maiores. Uma das experiências que eu tive, gente, eu vou contar para vocês. Muitos anos atrás, logo que eu mudei para essa casa, e nessa casa eu já tenho 30 anos. Logo que eu mudei para essa casa, as coisas ainda estavam assim muito tumultuadas, a minha vida era muito difícil, eu chorava muito, havia muita falta. Eu tinha que me virar nos 30 para conseguir tudo que eu precisava para sustentar 4 filhos e a casa e as despesas, mas o Eterno fez um milagre tão grande, gente. Olha, a minha vida é um milagre. Já de eu estar aqui já é um milagre, né? Porque vocês sabem que eu fui roubada. Deus já está vivo aqui, já é um milagre. Com 73 anos já é um milagre. Mas a minha vida tem sido assim, um caminhão de milagres. E, gente, o Eterno foi tão bom comigo, mas no momento em que eu. Gente, eu não falava inglês. Eu não tinha direitos nenhum, nenhum. Uma estrangeira completamente, sabe, sem pé, sem, como fala no Brasil, sem eira nem beira. O Senhor me deu essa casa, foi um milagre. Para sustentar essa casa, gente, porque quando a gente ganha uma casa aqui, a gente ganha a casa sem nada. Tá? A gente tem que colocar até o piso. Agora você imagina, eu fazia cleaner. E na época, o meu companheiro, o marido, né, o pai dos meus filhos, ele era muito inconsistente, não era uma pessoa que ficava num trabalho muito tempo, ele, sabe, assim, uma situação difícil, eu não vou entrar em detalhes. Então era eu e eu, com 4 filhos num país estrangeiro, sem a língua, sem documentação própria, vocês imaginam. Eu estava regular, eu não estava ilegal, não. Mas mesmo assim, gente, era complicado, porque você é estrangeiro, o emprego que você tem é aquele menorzinho que existe, né? Então eu tinha muita dificuldade para manter tudo. Eu chorava muito, porque eu não sabia como é que eu ia fazer no final do mês, ou no final da semana, porque aqui é por semana, como é que eu ia fazer, né? E, nossa, meu pai eterno, chorava muito, quase todos os dias, pedindo a misericórdia e o milagre da terra. E o Senhor foi tão misericordioso que passou 6 meses que eu estava nessa casa, 1 ano, eu não tinha a conta do gás. Eu me preocupei com aquilo, porque as pessoas falavam, nossa, quando chegar então, Miriam, você não vai dar conta de pagar, porque vai chegar terrivelmente alto. E aí eu procurei, aqui na área, aqui na minha rua, tinha um escritório das casas. Aí eu fui lá e falei. Ela falou, não preocupa não, quando chegar, a gente ajuda você a parcelar. Eu falei, tudo bem. Passou o 2º ano, nada. O 3º ano, nada. Nenhuma conta de gás. Eu fui lá de novo. Não preocupa, esquece isso. Se não está vindo, é porque não vai vir tão cedo. E se quando vier, a gente ajuda a parcelar. Eu falei, meu Deus do céu, quando vier então, vai ser sim, impossível de pagar, né? Gente, 7 anos. Quando chegou no 7º ano, veio um rapaz aqui na porta vendendo um outro serviço de gás e eletricidade. Aí eu falei com ele, eu falei, moço, eu vou te falar uma história.
eu não pago gás aqui porque nunca veio a conta. Aí ele falou assim, uai, a gente pode ver isso para você, a gente pode regular essa situação para você. Aí ele falou assim, não preocupa não, porque quando a gente mudar, você não vai pagar esses 7 anos, porque não tem registro deles. Não tinha como pagar. Olha, olha o milagre do Eterno. A eletricidade também vinha assim terrivelmente alta. E aí, como é que chamou? O reloginho começou a fazer tic-tac, tic-tac. Eu falei, que coisa esquisita, né? E aí ele parou de tirar o dinheiro, porque aqui a gente paga antes de usar. Ele começou a fazer esse barulho e aí parou de descontar o dinheiro. Aí eu falei, mas que estranho, né? Por que está fazendo esse barulho? Eu falei assim, será que tem uma bomba aí dentro? Sabe aquele barulho de bomba? De bomba que explode, né? Aí, um mês depois, eu falei, não, aí o barulho foi aumentando. Quando o barulho ficou muito alto, eu falei, não, vou ter que ligar para eles e saber o que está acontecendo. E eu ia lá para colocar, para ver quanto é que tinha de eletricidade, para poder comprar de novo, porque era uma chavinha pequenininha que a gente ia numa loja, comprava, qualquer lojinha vendia. Você ia lá, comprava eletricidade e colocava, né, no relógio. E aí, um mês eu não precisei comprar nada, gente, porque não gastava. Aí, quando o barulho ficou muito alto, aí eu chamei, né? Aí eles vieram. O defeito foi dentro do relógio. O relógio estava com defeito. Ele estava cobrando demais, porque, assim, uma coisa que eu gastava 5 libras por semana, eu comecei a gastar 20. Eu falei, não, tá errado, né? E eu fui lá e orei. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Esse relógio está me roubando. Ele está sendo um ladrão aqui em casa. E aí começou o problema. Gente, orar é sério, cuidado com as suas orações. Aí começou o problema. E todo o dinheiro que eles me roubaram, o Senhor me restituiu. Porque quando eles consertaram, falaram, como o problema do relógio não era meu, não foi eu que causei, foi interno. O problema foi interno. Eu não precisaria me cobrarem um relógio novo e cobrarem também o período que ele ficou sem registrar, sem tirar, né? E aí, esses milagres o Senhor fez comigo. Quando eu estava numa situação financeira que eu não tinha condições mais. Milagres do Eterno. A sua vida é um milagre? Ou você precisa contar milagre dos outros? Tem uma mensagem do pastor Eduardo, como que é o nome dele? Pastor Cláudio Duarte, né? Tem uma mensagem dele falando sobre isso. Você precisa ficar contando milagres dos outros ou você tem milagres seus que o Senhor fez na sua vida para contar como eu tenho? Eu pago um preço, tá? Eu pago um preço alto, mas, gente, compensa. Então, nós vamos ver aqui o preço alto que Jó pagou. Aí às vezes eu penso assim, mas por que eu, né? Eu não pergunto mais isso não, gente, porque agora eu sei, porque eu. Jó perguntou, mas porque Jó também precisava aprender, como eu precisei aprender, né? Eu aprendi, com dores, com muito choro, aprendi. Em outro dia, vieram os filhos dos homens. Os filhos. Gente, estou lendo errado aqui. Desculpa. Em outro dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor e veio também Lúcifer. Entre eles, apresentar-se perante ele. De novo, uma outra congregada, um outro encontro espiritual, um outro encontro celestial, em que o Senhor queria que os servos dele
servos, porque Lúcifer é um servo do Eterno, mesmo que ele não queira, ele deve estar rogendo de ódio agora de mim por estar falando isso, mas você, Satanás, é servo do Eterno, você é servo da Adonai, você não faz nada por você mesmo, como eu também não faço por mim mesma. Você acha que eu escolhi estar aqui na Inglaterra? Ah, não, não foi não. Eu nem sabia que existia Inglaterra direito. Não tinha conhecimento profundo de nada. Eu pensava que era uma ilha pequenininha assim, ó. É uma ilha, mas é uma ilha grande. É. Eu também não tinha conhecimento, não. Também não sabia, não. Como... E eu fui mandada para cá. O Senhor me trouxe, me plantou aqui. E Lúcifer é servo do Eterno, como nós somos servos. E como servo do Eterno, aquele que trabalha para o Eterno. Gente, todas as pessoas que o Senhor usa, todos nós aqui na Terra somos servos, todos, tanto os ruins como os bons. Você não acha, não pense você que Lula não é servo do Eterno. Lula é servo do Eterno, ele está a serviço do Eterno. Por quê? Porque o Senhor precisava sacudir o Brasil. Você acha que o careca, como é o nome dele? Alexandre Moraes, né? Você não acha que esse homem não é um servo? Ele só é um servo. Ele está servindo. Ele não sabe disso, mas ele é um servo e ele está servindo. Lula está servindo. Por quê? Porque o Senhor precisava limpar o Brasil. Porque o Brasil, eu já disse, o Brasil é o potencial que o Senhor vai usar no futuro para abençoar a terra, para, no momento que houver a grande tribulação, que vai haver, o Brasil seja um esteio, seja um lugar para onde muitos vão fugir, porque vai ter necessidade de fugir. A coisa vai virar, e o Brasil vai ser um campo de refúgio, e para ser um campo de refúgio, ele precisa estar limpo. E esses homens, o Lula, o Alexandre, toda essa corja deles, são servos do Eterno para a limpeza do Brasil. Havia muita porqueira, muita sujeira, e precisa ser limpo. Ainda tem muita sujeira e tem muita porqueira. Ainda vai ter. Espera o carnaval para você ver. Eles vão tentar. É a última tentativa do capiroto de escravizar o Brasil e fazer do Brasil, quebrar e atrapalhar e tentar desmanchar o plano do Eterno para o Brasil. Mas ele não vai conseguir, não. Sabe por quê? E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? O Senhor a misericórdia do Eterno é muito grande. Satanás, eu vou te dar mais uma chance. Lúcifer, mais uma chance para você. De onde você vem, Lúcifer? O Senhor sabia e saberá sempre onde que ele anda. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe, ele vê, ele ouve tudo. Mas ele perguntou: Lúcifer, de onde você vem? Respondeu Lúcifer, ele ainda responde. Respondeu Satanás ao Senhor Deus, de rodear a terra e passear por ela. Ele está andando e passeando pelo Brasil. Ele sabe onde que está os servos dele que ele vai usar agora nesse carnaval para tentar de novo fazer o que ele fez aqui, ó, na vida de Jó. Destruir. Então o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. De novo a mesma coisa. Gente, você teme a Deus e se desvia do mal?
né? Satanás, Lúcifer, capiroto, está de olho em você, viu? Ele anda. Você acha que ele parou de andar e rodear e passear em volta da Terra? Parou não. Continua do mesmo jeito. Agora ele tem mais servidores ainda para ajudar ele a saber onde que estão os santos do Eterno, aqueles que não se dobram a Baal. Tá? Ele continua rondando. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para consumir-o sem causa. Respondeu Lúcifer, Satanás, ao Senhor, pele por pele. O Senhor sabia que Satanás ia fazer isso. O Senhor sabia que Lúcifer ia pedir isso. Mas Lúcifer não sabia o que o Eterno tinha planejado. Lúcifer não sabia. Ah, se ele soubesse, ele não teria feito isso. Pele por pele. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Confia no Senhor e entrega os seus caminhos a Ele, e Ele fará tudo por você. Não precisa fazer isso aqui. Está vendo o que Satanás pensa da gente? É isso que ele pensa de você e de mim. Que a gente dá tudo para continuar vivo aqui na Terra. É isso que ele fez com os cristãos do passado. Sabe? Ai, me arrepia. Estevão, Pedro, Tiago. Paulo. Pele por pele. Tudo que o homem tem dará pela sua vida. Tiago, Estevão foi o primeiro que morreu. Ele pegou o sangue dele e jogou para cima e deu glória a Deus. Pele por pele, Satanás não vence quando você é íntegro diante do Eterno. Homem íntegro que se desvia do mal. Você teria coragem de fazer como Paulo fez? Vai em Roma. Vai em Roma. Vê onde Paulo ficou. Embaixo da terra, num lugar pequenininho, gelado, frio, onde ele escreveu as cartas para a igreja. Hein? Um lugarzinho que media o quê? 2 metros por 2 metros? 3 metros por 3 metros? Onde ele viveu muito tempo escrevendo as cartas para a igreja. Com uma lamparina na parede. Pele por pele. O homem íntegro e justo não se dobra diante de nada. Isso aqui, ó, Lúcifer está errado. Tudo que o homem tem dará pela sua vida, não. Não, 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 Satanás. Não, Lúcifer, você não ganha nessa. Homem íntegro e justo que teme a Deus, não. Nós não nos entregamos à injustiça, nós não nos entregamos à malícia, nós não faremos isso nunca. Não, Lúcifer. E se você é íntegro e justo e teme a Deus, você também não vai dar tudo pela sua vida, não. Você vai dizer, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se eu tiver que ir, fale como Paulo. Ah, fale como Paulo. Se eu tiver que morrer, eu morro por ele. Se eu tiver que viver, eu vou viver por ele. Pelo Senhor, por Jesus de Nazaré, pela sua mensagem, pelo seu amor, pela sua cruz.
Lúcifer continuou: mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Sabe o que Paulo e Silas fizeram quando eles estavam presos ali naquele cárcere? Embaixo lá com muitos homens, muitos deles num lugar só. Paulo vira para Silas: Silas, você está machucado? Silas falou: eu estou. Está doendo. Paulo falou: também, está doendo. Mas Paulo disse: Silas, você ainda consegue cantar? E Silas disse: consigo. Ele falou: e eu consigo orar. Paulo não blasfemou e nem Silas. Pedro não blasfemou e nem a esposa de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e a esposa de Pedro foi morta nas arenas, comida por leões. Quantos mártires nós tivemos no começo da igreja? Menininhas novas que não se entregaram e não blasfemaram e morreram, mas morreram na graça. E hoje nós temos uma igreja fraca, que se dobra, uma igreja que tem fogo estranho. Você sabe por que hoje os nossos ministros não morrem no altar? Porque o altar não é santo. Não, o altar não é santo. Porque se o altar fosse santo, eles morreriam no altar, oferecendo fogo estranho. Quanto fogo estranho nas nossas igrejas. E se eles não morrem, porque o altar não é santo. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua dignidade? Olha, gente, a sua integridade, a sua dignidade. Amaldiçoa a Deus e morre. Ainda bem que a esposa de Pedro não falou isso para ele. Ela morreu também. Ela era mais íntegra do que a mulher de Jó. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Como fala qualquer imbecil, qualquer pessoa que não tem conhecimento. Essa palavra doida aqui no hebraico é uma outra palavra que diz uma pessoa inécia, uma pessoa que sem conhecimento. Não é doida, uma pessoa sem conhecimento. Sem noção. Não é doida, sem noção, uma pessoa sem noção. Como uma pessoa sem noção você fala. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, nem com seu coração. Ouvindo 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita. Combinaram ir juntamente conduzir-se com ele e consolá-lo. Gente, quando eles falam aqui, ele faz o temanita, era do lugar que ele estava vindo, Temar. Quando fala Bildade, o suíta, ele estava vindo de Sut. Tá? E ele faz o tenamita, não, o Zofá, o naamatita, era de Naamá.
Era um lugar onde eles moravam. Eram amigos e eram ricos também. Quando avistaram de longe, não o reconheceram. Aquele homem imponente, bonito, né, com aquelas vestes maravilhosas. Quando eles viram de longe, ele estava quase nu, quase rasgado, sem cabelo, enegrecido pelas chagas. Não o reconheceu. É o que Satanás faz quando ele toca as pessoas. Não dá para reconhecer um humano quando ele está nas drogas. Quanta coisa triste a gente vê hoje. É Satanás que tocou naquelas criaturas. Quando o avistaram de longe, não o reconheceram, erguendo a voz, choraram, rasgaram o seu manto, aquela coisa que eles usam, né? E lançaram pó só ao ar sobre a cabeça. Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Eu disse para vocês no vídeo anterior, quando eu fiz aquele adendo de que Jó não perdeu a sua casa, né? Então, quando eles vieram, eles vieram para a residência de Jó, para as terras onde Jó estava. Jó não perdeu as suas terras, ele perdeu as possessões que ele tinha. Quando eles vieram para a casa de Jó, eles se assentaram com Jó 7 dias e 7 noites, sem uma palavra sequer. Eles estavam tentando entender o que havia acontecido com Jó. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu não tenho mais nada que falar aqui. Tudo que o Senhor já falou aqui agora está repercutindo na minha cabeça. Eu vou meditar muito sobre o que o Senhor acabou de me usar para dizer. E vou me perguntar a mim mesma: daria eu tudo que eu tenho para salvar a minha pele? Ou eu seria como Jó, que não amaldiçoou o Senhor, apesar de tudo que estava acontecendo? E ainda disse: não receberemos do Eterno, de Adonai, o mal, da mesma forma que recebemos o bem? Respondeu Jó: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Gente, quando nós estudamos os profetas, lembra que nós falamos sobre isso? Nós falamos sobre isso. Quando estudamos os profetas, eles disseram a mesma coisa. O Senhor disse: eu programo, eu envio também o mal. Para quê? Para fazer o que está acontecendo no Brasil. Para purificação, para restauração, para tirar, para limpar. Infelizmente, nós só somos limpos na bigorna. Lembra daquela história do ouro? O ouro só purifica indo para o fogo? É. O Senhor usa também essa expressão.
Enquanto nós não formos purificados como o ouro é purificado, e o ouro é purificado no fogo, só o fogo consegue purificar o ouro. Somos ouro na mão do Eterno? Ah, então eu espero o fogo para te purificar. Tchau, tchau.